Olá, pessoal. Então eu disse que voltaria se lembrasse alguma outra coisa, eu lembrei mais algumas coisas e esse vídeo de agora e o anterior é ainda dentro de coisas muito individuais, muito do caminho individual. Eu brevemente entrarei no caminho coletivo, que eu considero mais importante, a consideração da humanidade, para onde ela vai, etc. Que eu acho que é o único caminho que pode equacionar da maneira mais a melhor possível essa questão da finitude, né? E eu vou explicar lá por que eu acho isso. Onde que eu me fundo para achar que a única alternativa existente é o coletivo, né? Que ninguém individualmente pode resolver o problema da finitude, pelo menos dar uma resposta adequada para o problema. Mas agora ainda estou no caminho individual. Então, o Don Juan, ele dizia assim, que o Castaneda estava sempre muito assim, eu, sempre dentro do eu, do eu. Então ele recomendava que o Castaneda, né, ouvisse, olhasse detalhes. Então os feiticeiros até construíam coisas minimalistas, o chão faziam um piso todo detalhado e que permitia a pessoa ficar olhando aquele piso, imaginando como foi feito para sair de si, né? Porque o Dom Juan, ele considerava assim, que a tradição que vinha desde lá dos pré-colombianos, né? A população principalmente ali do México, né? Os toltecas, astecas, maias, né? Mas o Dom Juan principalmente era herdeiro da tradição tolteca, né? Que eram desafiadores da morte, ou seja, eles faziam coisas para fugir da morte, certo? Então tem todo o sentido, eu digo, o ser humano é um desafiador da morte, apesar de que ele não se deu ainda plenamente conta disso, certo? Por isso também que a tradição que acabou vindo nos livros ali do Castaneda, ela tem um paralelo muito grande com a evolução do ser humano sobre a Terra, especificamente o Ocidente, que nasceu dentro do Oriente. Eu já expliquei algumas coisas disso para vocês, mas eu vou entrar mais em detalhes depois na questão coletiva. Mas que essa tradição de raiz pré-colombiana se chocou com o Ocidente justamente quando Dom Juan conheceu Castaneda. Então ele dizia assim, que o Castaneda era um desafio para ele, mas que ele ao mesmo tempo aproveitava muito aquilo porque ele cresceu muito com a inter-relação com o Castaneda, ele sendo um índio, o Castaneda sendo um ocidental, né? E naturalmente a gente percebe dentro dos livros do Castaneda uma evolução muito grande do Dom Juan. Ele era um índio tosco, ou mais ou menos tosco no primeiro livro, e no fim ele se torna um filósofo, né? Mas, segundo ele, a explicação é essa interação com o Castaneda que obrigou ele a ser muito imaginativo. Então ele via aspectos no Castaneda que nos dizem respeito, nós ocidentais, porque nós estamos sempre eu, e isso nos esgota, né? E quando a gente consegue sair do eu, né, e ir para o mundo, a gente se energiza, ou seja, a meditação, quando tu mergulha no mundo, tu permite que a caixa d'água, lembra que eu falei, se encha de novo de água, porque o eu entope as entradas de água e a gente vai ficando enlouquecido de tanto julgar o mundo e as pessoas. Vocês me entendem? Então isso que eu falei no vídeo passado insere-se nisso, tá? Eu quero falar nesse vídeo especificamente sobre a Covid. O que significa a Covid, né? A epidemia da Covid, né? Naturalmente tem milhares de interpretações possíveis. Eu vou levantar alguns aspectos que eu acho interessantes da gente discutir, né? Que é assim, ó. Não sei se vocês se deram conta de uma coisa. É gritante a diferença do número de mortes ou do número de casos entre o Oriente e o Ocidente. É gritante isso, pessoal. Se você pegasse todo o Oriente, só baixíssimo número de mortes, inclusive a África, porque a África, a maior parte da África, ela não é Ocidente. Ela não é Ocidente. Então, é gritante como a Covid é uma coisa do Ocidente.
seja a Europa, seja a América, é muito maior no Ocidente. Então isso deve nos fazer parar para pensar. O que no Ocidente nos fragiliza para a Covid, por exemplo? Um dos aspectos é esse, e que a gente está sempre dentro do eu, sempre dentro do eu. Outro aspecto que é o seguinte, a gente vive assim, em ajuntamento, a gente adora ajuntamento, né? Então parece coisas contraditórias, porque a gente vive dentro do eu, mas gosta, curte ajuntamento com a nossa turma, né, pessoal? Porque na verdade a gente é egoísta, então a gente quer se juntar com a nossa turma, porque a gente não se junta com os outros. Isso é uma coisa bem ocidental. Veja, por exemplo, a própria Inglaterra, que eu digo que tem alguma coisa de oriental, os anglo-saxões, ele tem alguma coisa, mas eles são bastante, a Inglaterra é bastante ocidental. Então o inglês, ele não vê a hora de acabar de trabalhar para ir para um pub, e fica lá até a hora que puder ficar no pub. Então, e assim por diante, a gente gosta de ajuntamento com a nossa turma, com a nossa patota. Então esse modo ocidental de ser, a Covid, a epidemia da Covid, ela está nos fazendo pensar o que nós teríamos talvez que mudar, né? Bom, tu não precisa te juntar com um monte de gente para tu estar ligado com o gênero humano, se tu não for egoísta. Tu pode estar conectado com o gênero humano e ficar cada um na sua. Não precisa ficar um grudadinho no outro, sempre um grudado no outro, né? Porque a gente fica grudado um no outro, mas nós, aqui é a nossa patota, porque se o cara é pobre, é chinelão, e o pobre age assim também no Ocidente. Ele fica com a sua patota, pobre, mas ele age da maneira ocidental também. Tanto é que aqui a Covid pega rico, pega pobre, pega todo mundo, certo? E a África, que nós achávamos que seria uma catástrofe, não está sendo, porque não tem tanto esse modo de ajuntamento, mas eles têm um modo de estar ligado com o coletivo, sem precisar estar um grudadinho no outro. Vocês me entendem? Isso é uma coisa que eu vejo na Covid. Outra coisa que eu vejo na Covid também é assim, ó. Ela está nos obrigando a ficar ligado, porque a gente está sempre desligado, mas agora o mundo virou um território, né, que a gente se obriga a ficar ligado. Ou a gente fica em casa, ou quando vai no supermercado, a gente se obriga. Porque se eu não me ligar no trânsito, eu posso bater no outro carro. Aí eu tenho que sair de outro carro e vou ter que me expor ao contágio. Vocês me entendem? Então a Covid, ela nos obriga a contestar o modo ocidental de ser, para a gente pensar o que a gente tem que mudar. Vocês me entendem? O que mais que eu anotei aqui? Uma coisa que o Dom Juan dizia, né? Que o nosso mundo, ele é uma coisa construída. O Oriente, o Ocidente, ou cada país constrói o mundo. Nós nascemos, não tem mundo na nossa cabeça. O mundo é uma construção cultural. E o mundo, né, ele é como uma máquina cheia de engrenagens. Se uma engrenagem para, o mundo para. E quando o mundo para, a gente fica sem pai nem mãe, porque a gente precisa do mundo, certo? Então hoje o nosso mundo, quer queira, quer não queira, ele parou de funcionar. Mesmo que eu vá trabalhar, eu, por exemplo, estou em casa, mas eu vou no supermercado, mas não interessa, o mundo parou, né? Então isso significa o quê? Que a gente está carente de mundo. A gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático da dificuldade disso. Eu vou dormir e vou ler um livro. Até estou lendo um livro que eu aconselho aqui, que é Naufrágios e Comentários do Cabeça de Vaca. Cabe um vídeo sobre isso. O Cabeça de Vaca era um espanhol de 1500 e não sei o que, uma figura incrível, que foi lá para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda não era uma colônia inglesa, né? E ele se tornou meio que assim, já estou falando, né? Meio que assim, um deus para os índios lá pelas tantas. Porque antes disso os índios mataram todo mundo, só sobrou 4. Né? E entre esses 4... o Cabeça de Vaca, que veio lá dos Estados Unidos até o México, até a cidade do México, a pé e pelado, né?
E ele se tornou, porque ele curava as pessoas, eles curavam através do cristianismo e tal, curavam os índios. É muito interessante esse livro. Depois ele veio aqui para tomar posse de Buenos Aires, porque o rei lá da Espanha nomeou ele governador aqui de Buenos Aires, então ele veio, ficou na ilha de Florianópolis um tempo, depois foi a pé ali de Florianópolis até Assunção, né, conheceu ali a Foz do Iguaçu, etc, etc, né? E a gente vê também o choque entre os índios lá da América do Norte e os daqui, que lá eles passavam fome, era uma miséria, né? Era uma desértica aquela região, e eles eram muito de flecha, matavam todo mundo a flechada. E aqui os índios eram um pouquinho, né, mais camaradas. Os Guarani eram maravilhosos, até comparativamente com os outros índios. Se associavam com o conquistador, como eu já falei, que até hoje a gente brasileiro é um amor com os estrangeiros. A gente entrega tudo, né? Então a herança dos Guarani, Tupi-Guarani, etc. E tinha muito mais fartura aqui. Mas enfim, eu vou ler esse livro antes de dormir, que aos nossos olhos, né, ele é impressionante. E depois aquilo me impressiona muito, eu assim não durmo direito, ou tenho sonhos com isso. Normalmente teria muito menos, por quê? Porque eu tinha um mundo, né? O mundo ele funciona assim, ele me dá a racionalidade. Eu convivo com as outras pessoas, eu converso com elas, e hoje isso parou de funcionar. Então as coisas ficam muito mais fortes na nossa cabeça, a gente sonha muito mais, a gente se impressiona muito mais. Estou falando isso para o nosso esclarecimento, né, pessoal? São aspectos da Covid que parou o nosso mundo, principalmente no Ocidente. O mundo ocidental ele parou, e o ocidental típico ele está meio abalado porque ele está carente de mundo. Mas quando o mundo se desfaz, se esfacela, é também uma oportunidade para refazer o mundo de outra maneira. Qual seria a outra maneira que eu vejo no primeiro momento, assim, ó, pessoal? Nós temos que ter mais humildade, o ocidental. Humildade para aceitar o mundo como ele é. Vocês me entendem? O oriental, ele aceita mais. E ele vai à luta dentro do seu mundo, mas não de uma maneira egoísta, como nós, querendo ser melhor que os outros. Não, ele se liga com o todo de uma maneira mais humilde, né? E mais, né, ao mesmo tempo, sem precisar se juntar com não sei quantos para afirmar o seu mundo, e só se diverte se tiver com a sua patota. Certo? Então é isso que eu tinha que dizer sobre Covid. E o próximo vídeo, se eu não mudar de ideia, eu vou finalmente entrar na questão coletiva, que eu acho que é a questão mais importante para um filósofo como eu, que pensa estar fazendo filosofia naquela tradição, né, que vem lá da Grécia, 2000 e tantos anos, que se ocupa, sim, de explicar o todo. Quem somos nós? O que é o mundo? De onde que nós nos originamos? Qual é o nosso destino? Quais as possibilidades que tem o ser humano? Um abraço, pessoal.